E aí todo ano pegava o Águia e era difícil vencer. O Águia nunca venceu o Fortaleza, mas o número que ficou na minha cabeça, se eu estiver errado, talvez a Beatriz consiga me corrigir, era de 7 empates e 3 vitórias em 10 jogos. Quando saiu o resultado do sorteio, o Twitter do Águia botou um oi sumido para o Fortaleza, que voltariam a se encontrar. Só que o Águia certamente não esperava que o reencontro fosse dessa maneira, né, Beatriz? Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, turma do Redação. Exatamente. Ontem até teve um tweet depois do jogo dizendo que tinha saudades daqueles tempos, né? Mas foi uma goleada por 6-1. Sim. E o Fortaleza conseguiu construir um bom resultado, né, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil e vai tranquilo para o segundo. Um resultado que foi construído com muitas mudanças. O Vojvoda, mais uma vez, mudou boa parte do time, né? 9 jogadores que não começaram no duelo no final de semana contra o Ceará, começaram nesse jogo e surtiu muito efeito, né? Mais uma vez o Fortaleza mostrando que tem ali um elenco muito qualificado, tanto nos titulares quanto nos suplentes. Então, logo no início, abriu o placar com o Dudu, que era uma novidade, né, nesse time modificado do Vojvoda. Também marcou com o Sebadios. E o Guilherme fechou no primeiro tempo, né, esse resultado de 3-0 na primeira etapa. E logo no início da segunda etapa, acabou levando um gol de bola parada, mas não demorou muito, não sentiu o gol, né, digamos assim. Seguiu intenso, mas o Vojvoda precisou fazer aquelas trocas e aí colocou novo fôlego no ataque com a entrada do Thiago Galhardo para servir ali na referência, já que o titular estava sendo o Romero, mas não estava produzindo tão bem, não estava numa noite muito boa, talvez tenha sido o destaque negativo do Fortaleza nessa partida, e também colocou o Moisés, que dá aquela velocidade no ataque, né? Tirou o Romarinho, colocou o Moisés para dar esse novo fôlego e funcionou muito bem, marcando mais 3 gols, garantindo essa goleada de 6-1, que dá uma força a mais para o segundo jogo, já que o Fortaleza tem muitos duelos difíceis pela frente, vai ter estreia da Série A, vai ter jogo também da Sul-Americana fora do Brasil, então não tem calendário fácil e o Vojvoda vai ter que administrar fazendo essas trocas. E outro ponto que vale destacar desse duelo, Barreto, é a atuação do goleiro, né, do Águia de Marabá, o Axel, que foi muito bem, em um jogo que sai de 6-1, e você disse que o goleiro foi muito bem, né, então realmente foi um jogo de muita criação do Fortaleza, e ele trabalhou muito também, né, mas aí Fortaleza conseguiu mostrar realmente que era superior tecnicamente e conseguir fazer esse placar elástico aqui na Arena Castelão mais uma vez. Que jogo significativo para o Fortaleza, né? Porque você pega um time que é um adversário de um passado recente, né? Nem E tão mostra, recente assim. pois é, e mostra como essa distância aumentou, né? É. Como, claro, o Águia de Marabá tem as suas limitações, mas, por exemplo, para chegar aí, eliminou o Goiás. Eliminou um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Conseguiu segurar um empate com o Goiás e levou o jogo para os pênaltis, né? E o Fortaleza passa por cima administrando o elenco, né? Que é outra coisa que mostra também como o Vojvoda tem o trabalho consolidado, bem estabelecido, né? Como o Fortaleza se move bem, né, no mercado, repõe o que perde, contrata bem. O Fortaleza teve alguma turbulência no ano, né? Foi eliminado pelo Ceará na Copa do Nordeste, não, perdeu duas ou três. A Beatriz pode me ajudar. Perdeu 3 para o Ceará nesse ano. 3 de 5. Perdeu 3 Mas os dois... encontrou as respostas no final do estadual. Aí teve um empate e uma vitória e um empate na final do estadual, Isso. Que aí foi Foi quando encontrou as respostas, não conseguiu chegar direto valendo o título, né? Exato, O outro foi de semifinal. Não conseguiu chegar na fase de grupos da Copa Libertadores, mas estreou bem na Copa Sul-Americana, 4-0 contra o Palestino, ganhou o Campeonato Estadual no domingo, despachou o rival na Copa do Brasil ontem. O Fortaleza chega, assim, todas as turbulências que poderiam... Esse longo período antes do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza conseguiu superar todos os seus problemas e chega no Campeonato Brasileiro inteiro, né? O campeonato chega, assim, pleno. Barreto. Oi, Beatriz. Oi, a gente falando dessa questão de elenco, lembra muito a temporada do ano passado, né, que o Fortaleza acabou tendo dificuldade, especialmente na Série A, por conta desse elenco mais curto, mas o Vojvoda já falou que tem um elenco, um bom número, para fazer um bom calendário esse ano, mesmo tendo muitas competições, e se provou nesses jogos desse início de temporada, né, e ontem foi mais uma vez que teve muitas mudanças, inclusive o Dudu, que entrou e marcou gol, acabou precisando ser substituído ainda
ainda no primeiro tempo, porque sentiu dor na coxa, acabou lesionado, e ele optou, o Vojvoda, por colocar o Guilherme e conseguiu recuar o Pikachu. Então, ele fez essa modificação de função ali. Então, realmente provando a ideia dele de que o Fortaleza tem jogadores para jogar em diversas posições, que acaba funcionando, todo mundo meio que improvisado, mas jogando bem também. E o que me surpreende é que ele está conseguindo resultado e desempenho. O Fortaleza não está vencendo por um acaso, né? E esse rodízio, você vê que o Fortaleza tem jogadores que hoje já são referências do time. O Thiago Galhardo e o Pikachu são 2 jogadores que já se conhecem desde os tempos do Vasco. Eles passaram no início dessa competição aí, não sei se por contusão, mas assim, eles passaram um período fora do time, mas eles, aos poucos, eles estão começando a dar o retorno. E agora chegou o Caleb, né, que caiu muito bem, tem entrado muito bem. Agora chegou o Zanocelo, que o Santos emprestou para o Fortaleza, né? Mas o Fortaleza deve perder o Hércules, o Marcelo, que é um volante que eu acho que vem para o Flamengo. A tendência, a negociação, ele tá vindo para o futebol carioca, eu acho que é o Flamengo, que é o clube... Então, mas parece que a negociação deu uma esfriada por causa da situação do treinador do Flamengo, Beatriz. Pelo menos era isso que estava circulando ontem em Fortaleza. Isso, ainda está em aberto, né, uma situação em aberto do Hércules, mas o presidente do Fortaleza já falou que ele é um ativo do clube, eles esperam ganhar alguma coisa nessa negociação, e ele é muito promissor, né, bem jovem, já ganhou muitas oportunidades com o Vojvoda, joga muito bem, encaixou muito bem no Fortaleza, então é possível que ele saia sim, a tendência é que ele saia, mas ainda está meio parado por conta de toda a questão do Flamengo, decidindo treinador, então não é o momento ainda de resolver essa negociação. Tem que saber se o Hércules chega para o Flamengo para ser dirigido por quem. Essa é a dúvida do momento. A negociação vai ficar para a segunda janela, porque o treinador só vai chegar em junho, né? Mas não pode jogar, são 6 jogos, né? São 6 jogos, o Campeonato Brasileiro tem Mas eu acho que na próxima janela o Fortaleza já tem aí uma expectativa de que consiga negociá-lo com o futebol internacional. Aí talvez o Flamengo, se não fizer a negociação agora... 22 anos, vai perder a vez. E são 9 dias, né? 8 dias. Dia 20, fecha a janela para jogadores que disputaram o campeonato estadual. Se quiserem mudar de clube, ainda tem mais esse período, né? A CBF estendeu. Na verdade, a janela do futebol brasileiro oficialmente estaria fechada, né, Martim? Mas aí, para quem jogou estadual, tem mais esses 8 dias. A FIFA determina que cada associação nacional pode ter 2 janelas. Uma de 12 semanas e uma de 4 semanas. O Brasil escolhe fazer a sua janela grande entre janeiro e abril e fazer a sua janela menor em junho. Mas a janela nacional fica a cargo da federação e aí local. a CBF permitiu uma ampliação só para jogadores que estão no Brasil, né? Porque a FIFA não tem gerência sobre essa janela local, transferência de registros locais. Agora, me tira uma dúvida, só um instantinho. O jogador ficou no banco, de uma partida da Copa do Brasil, ele pode jogar no outro clube? Eu acho que não. Não pode ser inscrito. Eu entendo que não. Acho que a questão não é entrar em campo, não. A questão é estar inscrito para a competição. E no caso do Campeonato Brasileiro, aí é relacionado. Aí ele não pode ser nem relacionado, pode ficar no banco. Os 6 jogos aqueles, né? Para ele poder trocar. Beatriz Carvalho, obrigado pela participação no Redação.